Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou fazendo as leituras do Evangelho, mas essa semana é uma semana especial. Embora tiraram dos cristãos, muitos cristãos tiraram deles essa devoção a Cristo Jesus. Quem é que não gosta de homenagear Jesus? É o príncipe das trevas. Ele é que não gosta de homenagear Jesus de Nazaré, ok? Você vê lá quando Maria derrama o perfume. O Judas logo se manifestou, porque o Judas era o filho da perdição. Se você se manifesta contra as coisas que é feito para o Senhor Jesus, você está fazendo o papel do filho da perdição. Então, tome muito cuidado. É sério, toma muito cuidado. Muito cuidado. Vai ter muito pessoas aí religiosas que se diz crente, que vai estar sofrendo, às vezes nem sabe o porquê. Cuidado. Cuidado que o Judas se matou. Peça perdão a Deus se você está brincando com as coisas sagradas. Jesus vem conosco, livrai-nos do mal em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa semaninha especial, vai ficar aqui balançando o celular, porque se eu colocar onde eu apoio o celular, se eu colocar, não vai dar pra pegar aqui direito a imagem. Então, tem que segurar na mão. Que o Senhor, que o Eterno Deus venha conosco. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe, nos ajude a entender. É um dos textos mais fortes da Bíblia, esse. Só incrédulo que não dá valor. Se você está na lista dos incrédulos dizendo que é crente, cuidado, tome cuidado. Cuidado com aqueles que acham que tem que servir a Deus do jeito que eles querem. Não, não é do jeito que nós queremos. É do jeito que o Senhor Jesus nos ensinou. Vamos lá? Não adianta cada um ir aí abrir uma igreja diferente. Porque eu não concordo com aquele. A gente tem 500 anos fazendo isso. E até hoje ninguém está feliz. Porque se estivesse feliz, não abria todo dia uma igreja diferente. Vem conosco, Jesus. Fala, Senhor. Toma essa palavra em tuas mãos que é tua. Então, vamos lá, gente. Eu vou ler Mateus 27. Mateus 27, 20. Peraí, gente, eu tenho... Deixa eu deixar outra Bíblia aberta aqui também. Aberta no aplicativo, ok? Eu tenho uma Bíblia aqui também física comigo. Tem até Bíblia italiana. Mas... no celular fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Mateus 27... colocado tradução diferente, tudo, né? Aqui, ó. Não, é Mateus... Olha, viu como foi bom eu vir abrir aqui para confirmar? Mateus 26, 20. Porque tem uma Bíblia que ela mostra só a página, ela não mostra o nome do livro. Depois que abre... E aí eu tava na dúvida se era qual capítulo era. Mas aí eu abri outra Bíblia para confirmar, ok? Aqui, ó. Mateus 26, começando do versículo 20. Gente, tem muita coisa para falar, muita coisa. Eu já devia ter começado já, mas vem conosco, Jesus. Ok? Mas eu vou ler nessa tradução aqui. Prepararam a Páscoa. Ok? Lembra ali quando o Senhor Jesus prepara a Páscoa? É a Páscoa cristã, gente. Não é a Páscoa judaica. Não confunda as coisas. A Páscoa judaica ia ser feita no outro dia, 2 dias depois, eu acho, que ia ser feita a Páscoa judaica, porque aqui era quinta-noite,
ok? E a Páscoa judaica tem outros mandamentos, não é tudo igual. As pessoas elas querem derrubar a doutrina do cristianismo. Aí elas falam que é tudo igual. Não, não é tudo igual não, porque se fosse tudo igual, o Senhor Jesus estava ali oferecendo um cordeiro, estava no templo, estava com sacerdotes, se fosse tudo igual, ok? Ia esperar o dia mesmo da Páscoa, não ia fazer antes. Então não é tudo igual, ok? Vamos ver qual que é a Páscoa de Cristo Jesus, Páscoa dos cristãos. Quem fala contra não é cristão, simplesmente assim. Nem cristão, nem messiânico, nem nada. Quem fala contra a Páscoa de Cristo não é nem cristão, nem messiânico, nem nada. Coloque isso na sua cabeça. Quem fala mal da Páscoa de Cristo não é cristão, não é messiânico, não é nazareno, é um religioso que acha que nós temos que crer segundo ele crê. Só isso. Mas vamos ler. Vem conosco, Jesus. Ao declinar da tarde, preparar a Páscoa, ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Os 12. Judas também participa da ceia. Ok? Na igreja que você vai ter Judas ali. Não se assuste não, porque na mesa da ceia tinha Judas. Se você, não vou mais na igreja porque tem Judas, então você não vai nem ser salvo. Observe como que o Senhor Jesus lidava com Judas. Vem nos ajudar, Senhor Jesus, porque nós somos falhos e não entendemos direito. Vem nos ajudar, Senhor. Vamos lá. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, ele disse, quem disse, gente? O Senhor Jesus. Ele disse, em verdade vos digo, em verdade, as Bíblias antigas é 2 vezes, né, que é testemunho. Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. O Senhor Jesus sabia de tudo. Ele sabe o que nós vamos viver daqui. Ele sabe o que a gente vai passar na eternidade. Ele sabe de tudo. Tem compaixão de nós, Senhor Jesus. O Judas pensava que estava enganando o Senhor Jesus. O Judas é sempre assim. O Judas é aquele que acha que é mais perto de todo mundo e que está enganando e que consegue enganar o Senhor Jesus. O Judas é aquele que só ele é o sabidão, só ele conhece a Bíblia, só ele é profeta, só ele tem a melhor oração, só ele é o cara, só ele é isso, só ele é aquilo, ou só ela, porque às vezes tem mulher também nessa história aí. É o Judas. Então o Judas ali achava que era muito esperto, tá conseguindo enganar o Senhor Jesus. Preste atenção, o Judas se achava que era muito esperto, tá conseguindo enganar o Senhor Jesus. Porque o falso profeta, o falso pastor, o falso padre, o falso rabino, seja quem for, se for falso, eles se acham muito espertos. E pensa que pode enganar o Senhor Jesus. Então, ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Os 12. Então, Judas estava ali junto, ok? Durante a ceia, disse, em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Já li isso aqui, né? Já avisou logo. Já o Senhor Jesus, para que esconder? Chegou o dia. Chegou o dia. Passou ali 3 anos e pouco com aquele Judas do lado. Agora chegou o dia, chegou o dia. Jesus, socorro, vem conosco. Pai eterno. Gente, eu queria que vocês entendessem a profundidade dessas coisas, mas eu também ainda estou aprendendo. Com 48 anos de igreja, ainda estou aprendendo. Vamos lá. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar, sou eu, Senhor? Ou mestre, ele chamava o Senhor Jesus de mestre, de rabino, de rabi, ok? Depende da tradução, gente. Vai colocar Senhor, Senhor é Adonai, viu? Então pode ter falado sou eu, Adonai. Ou mestre, ou rabino. Mas aqui na tradução está Senhor. Então pode ser que realmente vocês falaram sou eu, Adonai. Ele chamava o Senhor Jesus de Adonai. Todo mundo agora enche a boca para falar que sabe hebraico. Você sabe mesmo hebraico? Pois é.
O nome do Senhor Jesus no Novo Testamento está Adonai. Mas isso aí as pessoas pulam, isso aí as pessoas não falam não. Vamos lá. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: sou eu, Senhor, ou Adonai? Ani. Ani é eu no hebraico. Ani. Ani, Adonai. Ok? Estava perguntando. Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. Não é um prato, exatamente um prato igual a gente come, não, gente. Era uma tigela, ok? Essa tradução ela é bem moderna já. É uma tigela. Esse me trairá. Era uma tigela que tinha um molho que eles molhavam o pão ali dentro, ok? Então vamos lá. O filho do homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Ok? Vem conosco, Jesus. A ceia, já vou logo avisando, a ceia que hoje os cristãos fazem não é como aquela exatamente igualzinha que Cristo fez, ok? Mas continua valendo o trigo, o corpo de Cristo, e o vinho, o sangue de Cristo, continua valendo. E não é simbólico, não. Simbólico é coisa de pastores que não entendem o mundo espiritual, que não entendem o sobrenatural, então eles ficam dizendo que é simbólico. O Senhor Jesus não falou que era simbólico, ele falou: esse é meu corpo. Eu só creio na Bíblia. Pois é, o Senhor Jesus falou: esse é meu corpo. Você crê mesmo? Será? Vem comigo, Jesus. Vamos lá. Ô, Pai, porque o filho do homem vai ser traído, né? Seria melhor para esse homem a quem ia trair o Senhor Jesus, né? O filho do homem com H maiúsculo, não é uma referência a esse homem material que você conhece, humano. É o filho da humanidade. Essa humanidade que veio de Adão e Eva. Que o Senhor Jesus se tornou um humano, como nós. Okay? Quando Deus criou o homem e falou, façamos conforme a nossa imagem e semelhança. Se ele estava criando um homem, estava fazendo conforme a imagem e semelhança, então o homem já existia, que era o próprio Deus. Homem com H maiúsculo. Não, mas isso aqui vai dar muita polêmica, porque o pessoal gosta de fazer polêmica. Vamos seguir em frente. Porque ele é filho de Deus. O Senhor Jesus não é filho de José, é filho de José adotivo. Ele é filho de José adotivo. Lembra lá que aos 12 anos ele fala que devia fazer a vontade do Pai eterno? A obra do Pai, a vontade do Pai, ele sempre falava. Ok? Vamos lá. E ele disse aqui: ai daquele por qual o filho do homem com H maiúsculo é traído. Seria melhor para esse homem que no caso era o Judas, né, que ia trair, que jamais tivesse nascido. Meu Deus do céu, tem compaixão, meu Deus, tem compaixão. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quando uma pessoa nasce, é tanta festa que o povo faz, tanta festa. Alguns desprezam, outros fazem festa demais. Mas tem que seguir o caminho de Cristo. Tem compaixão dos nossos que nasceram nessa terra, Senhor. Vamos lá. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? Para ele, dá a impressão que para o Judas era assim uma coisa normal. Não sei, gente. Ele não estava ali chorando, pedindo: Senhor, me livra disso. Ele fez uma pergunta assim normal, como se a gente estivesse conversando, como se fosse coisa mais normal, sei lá, pelo menos como está escrito aqui, tá? Eu não sei como tá lá na cena. Mas nós temos que ir como está escrito, né? Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: mestre, serei eu? E o Senhor Jesus disse sim. Tem outra tradução que fala: tu o dizes. Acho que é isso. Porque, quer ver que eu vou ler aqui na outra tradução?
26, versículo 26. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse, tomai e comei. Não 26, 25. Respondeu Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi. Aqui, ó. Rabi, eu falo esse erro aqui porque eu creio que era esse som mesmo, mas é Rabi. Ele diz, tu disseste. Ok, nessa tradução está dizendo, tu disseste, ok? Tradução Almeida Fiel, tu disseste. Essa outra tradição aqui fala, sim, disse Jesus. Só. Então, continuando aqui, durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, abençoou, ok, gente? Benzer e abençoar é a mesma coisa. Benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ok? Isto é o meu corpo. É aqui que entra. Ele não falou assim, isso aqui é o símbolo do meu corpo. Ele falou, isso é o meu corpo. Então, se você vai numa igreja e ela fala que é o símbolo, você pergunta para ela onde está escrito na Bíblia que é o símbolo. Se ela tentar te enrolar, você fala assim, ué, mas você não disse que só crê na Bíblia? Vamos lá. Aqui na Bíblia Almeida Fiel. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Nas duas Bíblias está escrito. Não tem desculpa, não. E ainda que tivesse mudado na outra Bíblia, a gente tem que ir sempre para as traduções mais antigas. Vamos lá. Tomou depois o cálice, rendeu graça, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, isto é o meu sangue, isto é o meu sangue. Não está falando isso é o símbolo do meu sangue, não. Já vou repetir de novo. Quem fala que é o símbolo do sangue, que é só o símbolo, são pastores que não creem no sobrenatural. E eles dizem que crê só na Bíblia. E por que eles não afirmam que aqui está falando esse é o meu corpo e esse é o meu sangue? Por que eles não afirmam que eles crê só na Bíblia? É só para você pensar aqui. É só para você pensar. Não quero uma confusão com ninguém, não. Mas se é pregar só as escrituras, não pregar só as escrituras. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Ok? Nova aliança. Põe na sua cabeça, nova aliança, Novo Testamento, porque ele morreu e deixou o testamento para nós, que são os evangelhos, ok? Os evangelhos foi deixado por Cristo e ele é o testamento dele para nós. E é a nova aliança que lá em Jeremias, Deus falou que ia fazer uma nova aliança, que agora ia ser escrito no coração e não mais em pedra. Mas as pessoas continuam com o coração de pedra e preferem alianças que na pedra, porque não querem amolecer seus corações. Vem conosco, Jesus, cubra-nos com o teu sangue e liberta aqueles que estão presos na pedra. Porque se o Senhor falou lá pelo profeta Jeremias que viria a nova aliança, escrita no coração, Paulo falou que a circuncisão é no coração, por que as pessoas preferem ficar com o coração de pedra? É só para você pensar. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É nova aliança. É nova aliança. Ok? O evangelho de Cristo é o testamento que ele deixou para nós. E é nova aliança. No sangue dele. Não é com sangue de carneiro. Não é com sangue de prepúcio humano. É o sangue do corpo inteiro de Jesus, da cabeça aos pés ele sangrou. Da cabeça aos pés Jesus sangrou. Oh, aleluia, glória a Deus. É o sangue da nova aliança derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Remissão dos pecados. Nossos pecados são remidos por causa do sangue de Cristo. Não é por outras coisas, é por causa do sangue de Cristo. Se você está pegando a outras coisas, você não é remido. É o sangue de Cristo que nos redime. Vamos lá. Digo-vos doravante, ou daqui para frente, ok? Digo-vos doravante, porque essas traduções elas estão mais próximas da Bíblia italiana. Quando eu
Quando eu vejo, se bem que a Bíblia italiana é muito difícil de entender o que está lá escrito, porque as palavras são mais antigas do que as atuais que eles falam nos dias de hoje. Mas doravante, esse aqui é uma palavra que usa. Digo-vos doravante, não beberei mais desse fruto da vinha, ou da vide, uns falam vinha, outros falam vide, que é o pé de uva, ok? Até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino de Deus. Essa semana veio isso na minha mente. É como se naquele momento ali o Senhor Jesus estivesse fazendo um voto de Nazireu. Nazireu era aquele que não cortava cabelo e não bebia vinho. Ok? Acho que tinha mais algumas coisas que não fazia. Mas o Senhor bebeu vinho, sentou na mesa, comeu, lembra? Só que aqui é como se ele estivesse fazendo o voto de Nazireu. Aqui está escrito, gente, no 29, Mateus 26, 29. Se ninguém nunca falou isso para você, leia. Digo-vos, doravante, não bebereis mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de Deus, Pai. Ok? Deus Pai, tem Deus Pai, tem Deus Filho, tem Deus Pai. Ok? Tem Deus Filho, tem Deus Pai. Quem nega, eu não sigo. Só isso. Vamos lá. Depois do canto dos salmos, sempre tinha os salmos ali que era cantado, né? Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Ok? Os salmos, eles são rezas dos judeus. Alguns salmos é usado como rezas. Rezas é uma oração escrita. Não precisa você ter medo. Tem gente que tem medo de falar a palavra reza, porque a pessoa ficou tão bitolada com o protestantismo que ela tem medo de falar a palavra reza. Os judeus rezam, continuam rezando. Até hoje eles não têm problema nenhum com essa palavra. Só protestante que protesta tudo. Então, rezar é você pegar uma oração que já está escrita, ou cantar algo que já está escrito ali, depois do canto dos salmos. Aqui no caso eles cantaram, mas podia também, eles faziam muita oração dos salmos. Os primeiros cristãos, a oração deles era vários salmos que eles faziam, ok? Depois do canto dos salmos, dirigiu-se eles para o Monte das Oliveiras. Aliás, eles oravam cantando, e cantando oravam. Aleluia. Eles pegavam o salmo, não era apenas igual a gente lê nos dias de hoje, eles liam cantando, era já uma oração também cantando. Deus seja louvado. Estuda um pouquinho a cultura judaica. Eu lembrei disso aqui agora. Vamos lá. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o Monte de Cristo. O Monte do Senhor Jesus é o Monte das Oliveiras. Enquanto todo mundo fica lá preso no monte do templo, o Monte de Cristo é o Monte das Oliveiras. Ali o sangue de Cristo foi derramado. Ah, mas não foi lá no Monte Gólgota? Foi em vários lugares de Jerusalém o sangue de Cristo foi derramado. No Monte das Oliveiras foi quando ele suou gota de sangue, lembra? Ali o primeiro sangue de Cristo foi derramado ali no Monte das Oliveiras. Aquele monte ali, gente, acho que deve ter tanto anjo ali cuidando daquele monte, vocês não têm ideia. E conta-se a tradição que o Senhor Jesus subiu do Monte das Oliveiras. Eu não sei se é só, acho que em Atos 1 também deve falar, depois confirma. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se a eles para o Monte das Oliveiras. Oliveira, azeitona que é prensada para sair o óleo. Okay? Disse-lhes então Jesus: esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda. Vocês vão cair na fé. É isso que ele estava dizendo. Vocês vão cair na fé quando vocês verem o que vai acontecer comigo. Porque até então os discípulos achavam que o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus sempre tinha escapado, quando tentava matar ele, eles achavam que o Senhor Jesus ia escapar de novo. Mas eles não entendiam. O Senhor Jesus falava o tempo todo: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas eles ficavam ali e não entendiam, ok? Vamos lá.
todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito, ferirei o pastor, que era ele é o pastor dos pastores. Ai, não tem pastor, pastor é só Jesus. A gente também precisa ser ignorante. O Senhor Jesus é o pastor dos pastores. O Senhor Jesus é o ungido dos ungidos. O Senhor Jesus... Senão você não pode falar palavra mais nenhuma. Vamos entender as coisas. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o ungido dos ungidos. Ele é o Messias dos Messias. Messias e ungido é a mesma coisa. A gente é Messias também. Ser ungido? Eu sou ungido, em nome de Jesus. Nós somos pequenos Messias, pequenos Cristo. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Sabe por que as pessoas não querem que você reconheça o que Jesus fez por você? Porque elas querem te humilhar. Elas querem dizer que você não vale nada. Vamos lá. Nós mesmos sem Cristo não somos nada não, mas com Cristo temos o valor dele em nós. Vamos lá. Zacarias 13:7 está escrito, ferirei o pastor. Zacarias é um profeta muito dos finais dos tempos, ok? Ferirei o pastor e o rebanho serão dispersos, né? Mas depois da minha ressurreição eu vos precederei, eu vou chegar na frente de vocês, é isso que ele quis dizer. Eu vos precederei na Galileia. Depois lembra que ele mandou o recado, falou, olha, fala lá para eles ir para Galileia que eu vou encontrar com eles lá. Quando eu chegar lá, Jesus já estava lá. Precederei, chegando na frente, ok? Mas depois da minha ressurreição eu vos precederei na Galileia. O Senhor Jesus começou o ministério dele da Galileia e depois que ele ressuscitou, o primeiro lugar que ele foi para Galileia. Galileia dos gentios, já mostrando ali que o evangelho ia ser pregado para os gentios. Obrigado, Jesus. Pedro interveio, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda, para mim jamais serás. Olha o Pedrão aí. Esse Pedrão falava coisa sem pensar, gente. Nós também fazemos isso, viu? Vamos condenar Pedro, não. A gente também faz muito isso. Olha o Pedrão. Pedro interveio enquanto Jesus estava falando. Pedro sempre intervinha. Pedro queria ensinar o Senhor Jesus. Pedro era o mais velho do grupo. Era ali o paizão. Queria ensinar todo mundo. E queria ensinar o Senhor Jesus também. Várias vezes. Foi preciso ter o Senhor Jesus uma vez falar para ele: afasta de mim, Satanás. Porque o demônio estava usando a boca de Pedro. Por quê? Porque o Pedro falava sem pensar. O Espírito Santo usou a boca de Pedro para falar que Jesus era o Messias. E Pedro ficou todo feliz. Só que depois ele não vigiou. Meu Deus, livra-nos disso, Pai. Livra-nos disso. Depois ele não vigiou, aí ele falou que não era para o Senhor Jesus morrer, que ele queria proteger o Senhor Jesus de qualquer jeito, Pedro. Ele achava que o Senhor Jesus era filho dele. Vamos lá. Pedro interveio, mesmo que seja para todos uma ocasião de queda. Para mim jamais será. Imagina, minha fé não vai abalar. Não, imagina, Senhor. Sabe aquela pessoa que um dia está lá cheia do Espírito Santo, profetizando, blá, 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 e depois no outro dia está lá, será que Deus está comigo? Ei, Jesus, fala conosco, vem conosco, Jesus, livra-nos do engano, de nós mesmos. Vamos lá. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta noite mesma, antes do galo cantar, ok? 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro, e Pedro era insistente, ele continuava ali insistindo. Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. Pedrão era uma bênção. Era pedra, por isso que ele chama pedra. A pedra, ela serve para edificar e para tropeçar. Aqui, Pedro era pedra de tropeço. Depois da ressurreição, depois que Cristo conversou com ele ali, ele se tornou uma pedra de edificação. Mas Pedro era pedra de tropeço. Ok? Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais negarei. Olha só, Pedrão. Era pedra de tropeço. Mas Pedro mudou depois da ressurreição de Cristo, ok? Pedro mudou.
Se você for interpretar Pedro como ele era antes da ressurreição de Cristo, você vai pregar de forma errada. Você tem que explicar para as pessoas o Pedro antes e o Pedro depois. O Pedro pedra que tropeça e o Pedro pedra que edifica. E essa palavra pedra que edifica vem na minha mente agora. Eu nunca ouvi ninguém falar isso. Vamos lá. E todos os outros discípulos diziam o mesmo. Todos os outros falaram que não ia negar o Senhor Jesus, que não ia abandonar o Senhor Jesus, que... Vamos continuar. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane. Lá, o Getsemane, ele fica é um jardim encostado no Monte das Oliveiras, ok? E disse-lhes, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Diz que nesse Getsemane tinha umas cavernas, eles entravam lá para orar. Diz que tinha também, tinha ali também, tinha um monte de oliveira ali perto, tinha plantação de azeitona, até hoje tem um monte de pé de azeitona antigo lá. Mas ali tinha uma fábrica de azeite, conta-se a tradição, ok? Vamos lá. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. A gente não vai ver o Senhor Jesus, a não ser ali quando Lázaro morre, que ele chora, né? Também ele chorou em Jerusalém, também quando ele despediu de Jerusalém, ele chorou. O Senhor Jesus despediu de Jerusalém. E ele só vai voltar lá quando o povo dizer como... Não é só uma pessoa ou outra, é como nação. Falar bem-vindo para o Senhor Jesus. Ele falou Jerusalém, ele não falou assim, sacerdote, vocês têm que falar bem-vindo. Ele falou assim, Jerusalém. Ele falou para a cidade daquela época que hoje virou estado, né? Pois é. Como estado, eles vão declarar que Jesus é o Senhor. Um dia vai, não sei quando, mas vai. Vamos seguir em frente. Porque o Senhor Jesus não falou para uma pessoa só ali, ele falou para toda Jerusalém. E a Jerusalém hoje é a capital de Israel. Espiritualmente, ela é a capital de Israel. Mesmo que diz que não é, mas eu não sigo o que o povo fala. Vamos lá. Ok? Autoridade. A capital é onde tem autoridade. Ali tem autoridade. Então, a autoridade vai ter que declarar que Jesus é o Messias de Israel. E aí, então, eu estou falando aqui, né? Que o Senhor Jesus chorou quando Lázaro morreu, quando despediu de Jerusalém. Mas agora ele fala que ele está angustiado. Ele fala que está angustiado. Ok? Peraí, deixa eu virar aqui. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, falando para Pedro, ok? Nesta noite mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu Pedro, disse que não, os outros discípulos também falaram que não. E quando chega aqui no versículo 36, o Senhor Jesus foi orar no monte. E aqui no versículo 37, Mateus 26, ok? E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Ok? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Tiago e João. Tiago e João eram os 2 filhos de Zebedeu. Ok? Pedro e Tiago e João não andavam com Cristo? Nos particulares? Quem era Zebedeu? Precisa descobrir quem era Zebedeu, né? Eu até creio que é algum parente de Maria. Ou de José. Mas vamos lá. Vamos lá. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então, a gente não vê Jesus ali angustiado. Eu acho que é a primeira vez, não sei se já apareceu essa palavra angustiar no Evangelho. Ok? Santo é o nome do Senhor. Essa semana é para meditação disso. As pessoas pregam tudo, prega prosperidade, pega riqueza, pega campanha, pega não sei o quê, menos o que está escrito no Evangelho. E diz que são cristãos. Vamos lá, vem conosco, Jesus, que nós possamos ser mais cristãos. Ok?
começou a entristecer e angustiar. Pessoa que nem lembra da morte de Cristo na Semana da Paixão. Eu já fui desse meio, mas Deus está me libertando. Glória a Deus por isso. A gente fala que ama Jesus, que prega o melhor evangelho, que tem a melhor doutrina, mas nem lembra de Jesus na Semana da Paixão. Gente, eu estou fugindo desses religiosos aí. Disse-lhes então: minha alma está triste até a morte. Ok? O Senhor Jesus já tinha passado por tristeza, mas igual essa não. E ele falou: ficai aqui e vigiai comigo. Era para Pedro, Tiago e João orar com ele. Só que Pedro, Tiago e João pegou no sono. Porque quando a dor não é em nós, quando o problema não é nosso, a gente dorme. Você já passou alguma noite sem conseguir dormir? Preocupação? Eu já passei várias. Ok? Quem em casa tem filhos e netos sabe o que é muitas vezes ficar sem dormir. Vamos lá. Mas a nossa dor não chega nem aos pés da de Cristo. Mas eu quero dizer assim, que quem está passando por problema não consegue dormir. Mas os discípulos estavam dormindo. Dormiram. A igreja está dormindo. Está dormindo. Nem dá conta que nós estamos na Semana da Paixão. Alguns ainda falam mal. E diz que ama Jesus. Imagina se não amasse, né? Vamos lá. Minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e prostrando-se com a face por terra, prostrando-se, Jesus orou prostrando com a face em terra. Você sabe que os judeus nem oram desse jeito? É cristão que ora assim. Os judeus oram de pé. Pelo menos uma amiga judia minha falou. E o Senhor Jesus prostrando-se com a face em terra. Ok? Rezou, orou, depende da tradução. Você não precisa ficar complexo dessa palavra, porque isso é doença. Ok? Vamos lá. Prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Tem gente que é tão bitolado nesse negócio de protestantismo, se você falava rezou, ela já acha ruim. Vamos lá. Meu pai, e ele rezou assim: meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Ali naquele momento, o Senhor Jesus estava em grande angústia, em grande dor. E os estudiosos falam que quando ele fala afasta de mim esse cálice, não era a cruz não, gente. Era aquele momento ali. Nós não sabemos que o Senhor Jesus lutou ali. Nós não sabemos que ele passou ali. Nós não sabemos. Oh, Jesus, tem compaixão de nós, ignorantes que somos. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter, então, com os discípulos e os encontrou dormindo. Quando ele foi lá para conversar um pouco com os discípulos, tudo, né? Aquela angústia, aquela coisa, chegou lá, os discípulos estão dormindo. E disse a Pedro: então não pudesse vigiar. Pedro que ia morrer por Cristo. Lembra que ele falou que ele não ia escandalizar, que ele ia morrer por Cristo, e blá, 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 blá. Chegou lá, estava dormindo. Então, às vezes é melhor ficar quieto, falar nada, né? Então não pudesses vigiar 1 hora comigo. Pedro que ia morrer por Cristo não conseguiu vigiar 1 hora com Cristo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne só quer as coisas do mundo, os prazeres, o sexo, a comida, a bebida, a roupa nova, o carro, os mais ricos que avião. É isso que a carne quer, ok? Vamos lá. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo: meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Pois é. O cálice da dor, da angústia que já estava ali no jardim.
Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez. O Jesus orou 3 vezes. E às vezes a gente não consegue orar nenhuma vez. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mesma palavra, não tem problema você repetir. O Senhor Jesus mesmo falou que não era para ter vãs repetições, mas você pode rezar o Pai Nosso 3 vezes. Você pode rezar um salmo 3 vezes. Por que rezar? Porque já está escrito, é uma reza escrita. Já está escrito na Bíblia. Pai Nosso já ficou para nós, a oração de João 17, que é a maior que tem. Eu creio que a oração de João 17 foi feita nessa hora aqui. Eu acredito que a oração de João 17 foi feita nesse momento. Eu, particularmente, creio, nunca vi pastor falar, mas eu creio. Ok? João 17. Eu amo aquela oração. Ela é grande, mas eu creio que o Senhor Jesus estava orando ela ali, naquele dia. E a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes e falou as mesmas palavras. Então, você pode pegar um salmo, pegar o Pai Nosso, pegar Efésios 6, pegar um texto da Bíblia e falar 3 vezes, não é repetição. Repetição ali exagerada é quem faz 10, 90, 100. Tem gente que faz. Mas 3 vezes é o ideal. 3 vezes. Nem de mais, nem de menos. Nem 8, nem 80. Os cristãos católicos é 80. Os cristãos protestantes é 8. Por quê? Tudo para eles não pode. Uns tudo pode, outros nada pode. Fica 8 e 80. E nós precisamos ter o equilíbrio no meio ali, igual tinha um pastor que ele sempre falava. Tem o equilíbrio, 44. Ok? Uns diz que não pode repetir mais que uma vez. Eu não sei onde, na Bíblia, pelo menos 3 vezes repete. Outros quer repetir 90 vezes. Enfim, é um exagero de um lado e uma preguiça do outro lado. É melhor a gente dizer que não pode fazer isso, né? Porque aí a gente já se escapa de orar 3 vezes a mesma coisa. Vamos lá. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A terceira vez dizendo as mesmas palavras. A terceira vez dizendo as mesmas palavras. Ok? Se alguém te falou que você não pode rezar 3 vezes a mesma coisa, essa pessoa não conhece esse texto. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai de novo. O Senhor Jesus vinha, eles acordavam, conversavam um pouquinho, Jesus ia orar, quando voltava estava dormindo de novo. E aí o Senhor, agora dessa terceira vez, o Senhor Jesus falou: pronto, é agora. Agora, vocês estão dormindo? Acorda. Vamos sair daqui. O pessoal está esperando a gente ali embaixo. Palavras de Helena, viu, gente? Mas você tem que raciocinar quando você lê a Bíblia. Os seus discípulos disseram-lhes: dormi agora e repousa. Chegou a hora, aqui isso aqui está escrito mesmo, que chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Dos pecadores. Quem foi os pecadores que foi buscar o Senhor Jesus? Foi os enviados dos sacerdotes e o Judas. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Foi buscar o Senhor Jesus. Quando você fala que uma pessoa é pecador, você está dizendo que ela não é nem cristã. Toma cuidado com... Ai, gente, eu já vi cada ignorância nessa internet de protestante. Dizer que Maria era pecadora igual eu. Só se você é pecadora, isso pode ser que seja mesmo. Mas não compara os outros com você. Vamos lá, vem conosco, Jesus. O Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos pecadores. Pecadores é pessoa que nem cristã é. O fato de você pecar não te dá o título de pecador. Pecador é quem nem cristão é, quem nem Jesus tem. Isso que é pecador. Nem Jesus tem.
Vamos raciocinar, gente? Porque eu vejo muita ignorância nessa internet. Eu já parei de seguir um monte de canal gospel pra mim não ficar brigando no Instagram. Eu parei de seguir. Vamos lá. Vem conosco, Jesus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a prestar atenção e obedecer a tua palavra. Prestar atenção e obedecer. Me ajuda. E o Senhor Jesus falou: levantai-vos e vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente. Vieram tudo ali, ó, devagarinho, pisando, falando baixo, pisando. Quando o Senhor Jesus começa a conversar com os discípulos, o Judas se aproxima. Estava ali, ó, quietinho, silêncio, para pegar o Senhor Jesus na saída. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo de Jerusalém, ok? E o traidor Judas, ok? Combinara com eles este sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o. E eu vou parar por aqui, senão a live vai ficar muito grande. E a gente continua depois para honra e glória em nome de Jesus. Oh, Jesus, vem conosco. Traz a essa humanidade o temor a ti, Jesus. Os prepotentes que se diz crente, prepotente e arrogante, vão cair por terra em nome de Jesus. Tira a idolatria do teu povo. Os que são verdadeiramente convertidos a ti permanecerão. Os que são prepotentes, arrogantes, só usam a tua palavra para tirar pedra nos outros ou para ganhar dinheiro, vai cair. Tem compaixão de nós. Isso são palavras de Cristo, são palavras do Evangelho, são palavras do testamento que ele deixou para nós. Isso aqui não foi eu que inventei, isso aqui não foi a igreja que inventou, isso aqui foi deixado pelo nosso mestre. Você conhece o Evangelho? Vem conosco, Jesus, não Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe no restante dessa semana. Nós e nossa casa, cubra-nos com teu sangue, com teu manto sagrado. Cubra minha vida, meus filhos, meus netos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que o eterno Deus abençoe cada um que queira a proteção divina. Na sua casa, na sua família. Você quer? Vai buscar com humildade? Você vai ter. Se ir com arrogância e prepotência, você vai está resistindo a Deus e a coisa café para o seu lado. Vem conosco, Jesus. Pai, shalom, até a próxima.